Ok, muito bem. Então, vamos trabalhar hoje o item 19, dificuldade de confiar e de se entregar. De uma certa maneira, né, gente, a gente vem perpassando, vem acompanhando essa temática e em muitos momentos abordamos essa questão do medo de amar, da, da dificuldade que temos nos relacionamentos que envolve entrega, que envolve essa disposição da nossa parte em poder confiar, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que todos nós sabemos, né, o quanto nós temos dificuldade de confiar, de se entregar. Não, e não é uma novidade isso para nós, né? Do ponto de vista da nossa própria realidade e dos entendimentos que fazemos, das leituras, do estudo, mas é importante a gente tocar nesse ponto, por dois motivos. Uma, porque retomar um tema, lembrar, repassar, considerar aquele tema, né? No sentido de poder dialogar, de poder é, contatar de novo com aqueles elementos, são formas de ativar a consciência, são formas de elaboração, são formas de poder mobilizar, né, o interesse, emoções e também novos elementos que ajudam a internalizar, a conquistar o objetivo almejado, que é em cima do tema estudado. E de outro modo também, se ocupar do tema ajuda a gente a dar um passo a mais na amplificação, no aprofundamento, né, estendendo os horizontes e ajudando para que um insight novo aconteça, né? Então, nunca é demais, né, a gente retomar e trabalhar os temas que são fundamentais e de importância em nossa vida, né? Até porque isso é um processo e a nossa capacidade de aprender e de compreender vai mudando com o tempo, né? Ah, Há 20 anos atrás, talvez eu não tivesse tão maduro para poder compreender um texto, e agora eu releio aquele texto e tenho mais elementos para compreender e aproveitar melhor aquele material. Então, a vida da gente é dinâmica, e nessa circularidade da alma, a gente vai retomando questões e podendo, de uma certa maneira, então, aprender, elaborar um pouco mais daquela realidade que se apresenta a partir daquele conhecimento, né? Então, esse tema, dificuldade de confiar e de se entregar, me parece um tema bastante essencial para nós, né? Porque está na base dos processos que envolvem os vínculos e da capacidade nossa e de ser feliz, né? De ser feliz. Então, eu gostaria de começar retomando com vocês, ou pensando com vocês, né? Algo que talvez a gente já tenha conversado, algo que já tenha sido pensado, mas que é importante a gente poder realmente olhar novamente e refletir, que é justamente o que gera, de onde parte, né, o que sustenta a nossa dificuldade de confiar e de se entregar. Por que que é tão difícil, né? É, essa experiência de entrega e de confiança nas relações humanas. Alguém tem alguma ideia? Pode levantar a mãozinha, né, e responder. Sim, Mariana. Eu acho
que às vezes a decepção que a gente tem com as outras pessoas, aquilo que a gente muitas vezes espera uma coisa do outro, né? A gente idealiza, fantasia, a gente acaba se decepcionando, né? Uhum. Decepção. Não, Oi? não por ter, eu digo, não por fazer essa análise, claro, de compreender o outro, de não julgar, mas porque muitas vezes a gente espera muito do outro, inconscientemente. A gente está esperando que o outro seja perfeito, está esperando que o outro tenha compreensão, e aí a gente acaba se decepcionando nesse ponto, né? Uhum. É claro que depois a gente faz a análise, tipo, eu julguei, eu esperei algo, mas não olhei a realidade do outro, né? Mas eu acho que o que faz, às vezes, a gente Uhum. não se entregar, ou essa decepção da gente fantasiar alguma coisa e não receber. Não sei se eu me expressei bem. Ok. Não, tá bem claro. Eu sou Li. Bem, coloquei Mariana primeiro, decepção. É decepção porque ela marca muito para o próximo, ou para os próximos, ou para o próximo relacionamento, se aquilo não está assim muito, muito, muito bom, a pessoa um dia, né, vai partir para outra situação, para uma outra, dar chance, né, dar uma outra vida, uma outra situação. Mas é a decepção, e eu coloquei também insegurança que gera imaturidade, né, no julgamento. Por que julgamento? Julgamento na relação, porque a relação é de dois, né, não tem relação de um. Então, se a gente consegue, eu foi muita luta mesmo depois, mas eu realmente sinto que estou nessa situação, graças a Deus, de maturidade, não é de imaturidade. Então, na maturidade, é porque eu também sou madura, talvez. A maturidade, a gente não fica aquelas esperanças vagas, sabe? Aquelas assim de, não, eu só vou fazer se ele fizer tal coisa para mim. Ou então, eu só vou. Então, eu acho que. E daí não tem essa coisa, não entra a insegurança. O relacionamento tem que realmente se basear na segurança um do outro, a confiança e também, doutor Gelson, é o saber escutar o outro. E mesmo que não fale, que o outro não fale, quer ficar quieto, deixa o outro ficar quieto. A gente escuta o silêncio do outro. Eu tenho feito dessa forma, mas é que também nós combinamos muito. O caso é que eu tenho um parceiro que nós combinamos assim, parecendo quase siameses, sabe? Então, não há muita dificuldade, não. Sabe? Não existe. Eu até sou, Bem, assim, para falar, eu acho que eu seria, não seria uma boa. Eu muito quis bem falar porque assim. eu senti para falar isso, sabe? Sim. Uhum. Mas primeiro foi mesmo decepção, porque eu já me decepcionei Uhum. muito na vida, mas Ok, graças a Deus, parece que vamos ver, a coisa vai continuando. Graças a Deus, com muita fé. tá ok. Vânia? Boa noite. Acho que agora tá. Deixa eu abaixar aqui a mãozinha. Então, eu entendo aqui, até pelo texto, que essa experiência da ferida interna, né? Assim, a gente, nessa experiência na infância, onde a gente teria que ter uma experiência de segurança com os nossos pais ou aqueles que cuidavam de nós. E a gente teve uma experiência negativa quanto a esse momento, né? Onde a gente experimentasse aquele ambiente, aquela sensação de confiança, né? E quando naquele momento há uma perturbação, aquilo pode ficar, assim, mesmo na sombra, né? Ou escondido dentro de nós. E isso vai ressumando, né? Influenciando nas nossas relações, essa desconfiança, essa insegurança que a gente traz de um momento assim
decisivo no no, no Uhum. nossa fase de desenvolvimento de amadurecimento. Isso. Muito bem. Cláudia? Gelson, as meninas falaram, eu me perdi na sua pergunta. É o que impede da gente É, amar? porque é tão difícil? O que que sustenta, né? Qual é a razão da nossa dificuldade de confiar e de se entregar? Eu acho, Gelson, que seja o egoísmo, porque a partir do momento que a gente é egoísta, a gente não pensa no outro, a gente não faz para o outro, a gente fica esperando o retorno, a gente olha para o nosso umbigo. A partir do momento que a pessoa não corresponde, não faz, ou a gente não se sente correspondido mesmo, aí a gente se dói, a gente. Então, eu acho que o impedimento é o egoísmo. Porque se a gente sair da gente mesmo, por exemplo, eu falo sempre para os meus filhos, você pode fazer o que quiser comigo. Eu, como mãe, é que tenho que estar sempre firme no amor que eu sinto por você. Agora, se você ama, não ama, respeita, não respeita, aí é teu problema. Então, é assim que a gente tem que ser em todas as relações, olhar um pouquinho para fora, sem esperar o retorno. Aí vai dar certo. Sim. Muito bem. Eu queria começar então em cima disso que estão trazendo, né? Porque realmente são elementos importantes, né? Isso faz parte da nossa trajetória, né? A decepção, a incompreensão, a insegurança, o descontentamento, né? A ferida, o egoísmo, realmente isso é um caldo aí, digamos assim, né? É, é bastante denso que está presente no nosso campo interno e acaba interferindo na nossa forma de lidar com o outro e da dificuldade de confiar e de se entregar. E eu queria, em cima disso, trazer então dois pontos que a benfeitora traz no início do capítulo 2, que é o capítulo O Ser Maduro Psicologicamente é Gratidão, né? Onde ela fala em pruridos de milindres. Olha só, né? Floridos de milindres de criança maltratada. Então, isso é uma questão importante, né? Então, está dizendo assim, que nós, né, diante de experiências negativas, né, acabamos tendo uma postura de melindre, né? E, e realmente o melindre é algo muito presente em nossa vida, né? O que que é o melindre do ponto de vista conceitual, né? É uma suscetibilidade muito grande, uma sensibilidade excessiva que leva a pessoa a se ofender ou se magoar facilmente diante das coisas pequenas e insignificantes, né? Então, a gente está vendo aí, né, que, que o nosso ser e estar no mundo, ele é movido por fantasias, né, de um lado. E de outro lado, essas fantasias, né, que são nossas verdades internas, né, nossas crenças, geram esses comportamentos, geram essas posturas diante da relação, diante da vida. Então, com certeza, uma pessoa melindrada, uma pessoa com tendência ao melindre, vai estabelecer um campo difícil, né? Um campo é,
mais complexo e mais denso do ponto de vista das possibilidades de fluir o movimento da vida, né? Então, a gente pode ver que essas questões que vocês colocaram, né? A decepção, a incompreensão, a insegurança, né? As nossas feridas e egoísmo, eles se revestem, né? Se expressam em forma de uma pessoa melindrosa, né? Uma pessoa que fica muito sensível e reativa a pequenas e insignificantes coisas que levam ela então a se magoar, a se. Então a gente vê aí é, uma, uma fragilidade, né? Uma fragilidade. A gente vê aí uma exigência em relação ao outro de uma resposta adequada ao que ela necessita, né? Aquilo que ela acredita que é importante. Então, há uma hipervalorização das suas necessidades, há uma responsabilização do outro em relação às minhas questões. Então, eu dependo do outro. Se outro me faz tal coisa, eu fico então melindrado, né? Eu fico suscetível, ou me magoo, né? É, então, é, é, então eu sou uma pessoa constrangida, né? Uma pessoa de que estou na vida marcada por uma condição que que hipervaloriza essa experiência interna minha. Seja o que for, seja essa exigência egoísta, seja essa expectativa irreal, seja a decepção, seja a insegurança, então eu estou movido, seja essas feridas, porque todos nós vamos ter feridas, todos nós vamos ter decepção. Quem é que não se decepcionou? Quem é que não foi frustrado? Né? A gente nunca vai ser um pai e uma mãe perfeita. Por mais que a gente faça o melhor da gente, em algum momento nossos filhos vão nos acusar de alguma coisa. Né? Ah, porque aquele dia, né? Então, mesmo que a gente não tenha intenção de errar, né? Porque de uma certa maneira isso remete à nossa pequenez, ao nosso limite, ou formas diferentes de ver a vida. Às vezes eu estou dando o melhor para uma pessoa, mas ela não entende assim. Porque a forma do que ela acredita que seja o melhor é avesso ao que eu ofereço. Então, há esse desencontro natural da vida, há esse processo de incompreensão, de interpretação de realidades, de questões e expectativas que variam por cada pessoa, né? Então, em algum momento a gente vai se sentir decepcionado, ou frustrado, ou incomodado, né? E claro, e muitas vezes é alvo de realmente de violência, de negligência, de descaso, que também faz parte da história de muitos de nós, né? Mais ou menos, né? É, mas o que que faz a gente estar preso a isso? Claro que as pessoas não conseguem confiar, né, se eu não tenho um ambiente seguro. É claro que eu não consigo me entregar se de uma certa maneira eu não encontro no outro, né, uma mensagem clara e positiva que isso seja possível. Mas a questão vai muito além disso, gente. Eu queria, né, porque a Joana aqui vai colocando, e de maneira muito adequada, aqui muito é, contundente, né, que nós temos essa imaturidade psicológica, né?
E ela fala que o ser imaturo não venceu essa infância maltratada, ferida, e acaba transferindo para a vida adulta toda essa carga de conflito, né? Que muitas vezes essa experiência infantil já traz também marcas do passado, de outras vidas, que são atualizadas nessa vida, e se ela não foi feliz, acaba reforçando já ecos do passado, né? Que de uma certa maneira, então, acabam gerando esse, esses conflitos que vão, segundo a benfeitora, influenciar os nossos relacionamentos. Ah, e aí, o que ela fala é de uma personalidade fugidia, esquiva, ou melindrosa, como ela colocou aqui, né? E que gera um tipo de jogo ambivalente nas relações, né? Então, ela vai dizer vários tipos de ambivalência. A gente deseja, né? Desejar e não fazer, pensar e desistir, né? Ah, ah, Às vezes se entregar como uma forma de punição, a gente se entrega para a pessoa errada, de forma errada, ou quando a gente tem algo para a gente poder viver e se entregar, a gente não consegue se entregar, né? Não consegue aproveitar a oportunidade. Ou se entrega, não se deixa tocar profundamente, né? É comum ver pessoas no consultório que vivem a vida e tem momentos felizes e momentos bons e estão ali vivendo, mas no fundo não aproveitam o momento. No fundo elas dizem assim, né? é, eu estou aqui, isso parece para mim, mas eu não sei se eu acredito que é para mim. Eu não sei se eu me dou o direito de realmente me entregar verdadeiramente, né? Que na mitologia grega, o comportamento, essa entrega está ligada a Dioniso, né? Dioniso é o deus, né? O deus da mania, o deus da possessão, né? Dos deuses, né? Está em mania, está no estado de possessão. Era um ritual, né? De religioso, né? E do que pese, né, toda a dinâmica, né, ligada a Dioniso, tem algo psicológico que a gente pode tirar aí do Deus, que é Dioniso nos ensina a estar por inteiro, né? Porque Apolo nos ensina a fazer, a reconhecer, a tomar consciência, né? Ah, então, antes mesmo do fazer, antes de ser, Dionísio nos convoca a estar verdadeiramente. Como a gente vai poder ser e fazer se não tiver interesse? Então, esse estar é uma condição, né? Uma condição de uma total abertura para a vida, né? Uma entrega sem medo, sem exigência, aquele amor fati que Nietzsche nos coloca, um amor à vida, independente do que a vida nos coloca, mesmo que a vida se coloca na sua face mais terrível, né? Eu não fujo da vida, essa coragem, essa entrega e esse lugar de disponibilidade que a vida pede, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né, que independente das relações humanas que são baseadas em, em dificuldades, porque as pessoas são limitadas, né? E como não depender do outro, como não ficar nessas referências
de pai, de mãe do mundo, o mundo não me deu o que eu esperava, o mundo não é confiável, porque as pessoas me decepcionam a gente. O mundo gera insegurança. Tudo isso é verdadeiro, gente, né? Ainda mais nesse mundo de agora, né? É um mundo inseguro, é um mundo impreciso, é um mundo não confiável em muitos aspectos, né? Apesar de estar evoluindo, né? Já foi pior, né? Mas se a gente for pensar assim, né? Que as pessoas são exigentes, que as pessoas não nos amam verdadeiramente, que as pessoas nos decepcionam, que as pessoas não nos ferem, a gente vai sempre ficar nesse jogo ambivalente e, de uma certa maneira, dependente dos outros para poder confiar de se entregar. Então, como a gente transcende essa dimensão limitada das relações humanas e poder realmente se entregar e confiar, apesar de, né? Apesar de, né? Essa é a grande questão. Tu quer colocar alguma coisa, Soli? É que quando você estava falando, né, sem deixar de a pessoa, eu queria perguntar até para você. Ela tem a ver, isso tem a ver com as pessoas ter seus interesses. Não deixar os seus interesses também. As coisas que gosta de fazer, companheiro, sair com amigas, não ficar só aquela dependência, ai, tem que ser junto, porque daí fica a cobrança, Gelson. Pelo menos é o que doutor Gelson, é isso que eu compreendo, sabe? E não ficar totalmente voltada para aquela relação. A relação é importantíssima. É claro, pois meu Deus do céu, querem viver juntos o resto da vida. Mas eu sou uma pessoa, meu companheiro é uma pessoa. Nós não somos uma pessoa só, nós somos duas pessoas. Pelo menos é assim que eu compreendo, e por isso que combina bem, porque precisa ter muita confiança um no outro. Uhum, Eu quis dizer isso porque você falou qualquer coisa há pouco, agora, teve os seus interesses, falou qualquer coisa assim. uhum. Se a gente não tiver próprio interesse, Nossa Senhora, vai viver só como se fosse como é que é, uma vírgula, sabe? Sendo grudada ali no companheiro, não tá certo, para mim é doentio. Ok. Então, realmente, né, a insegurança emocional, como diz a benfeitora é, no, também no capítulo 1 do Amor Imbatível Amor, né, que responde pelo medo de amar, né? O amor, diz a benfeitora, é o grande desafio do self, né? Que, e todos nós somos enfermos, diz a benfeitora, todos nós temos uma conduta ainda transtornada, há uma inquietação, há um desacerto conosco mesmo, né? E de uma certa maneira, também há uma insatisfação interna. Essa insatisfação interna, ela é fruto de um conflito que é nosso, né? Então, mesmo que haja, da parte do mundo, N dificuldades para a gente poder confiar e se entregar, né? Eh, a gente tem que, de uma certa maneira, superar esses mecanismos do mundo, né? E amar mesmo assim. Então, a convocação da benfeitora é como eu posso amar mesmo não sendo amada. Quando, como eu posso confiar, mesmo o mundo não sendo em muitos aspectos confiável? Como é que eu posso me entregar em realidades que são limitadas e difíceis de me sentir compreendida ou aceito, né? Essa é uma questão difícil mesmo, né?
Porque ela vai dizer que esse medo de amar é muito maior no organismo social do que a gente imagina, né? É, e que isso dá todo um jogo, né? Isso aqui é todo um jogo de controle, de interesse, de dominação, de ansiedade, de exigências, né? De desencontros, uma série de coisas que, de uma certa maneira, vêm a partir disso, né? Pelo receio, pela exigência infantil, né? Mas que a gente vai lendo, a gente vai estudando o texto da benfeitora, tem uma questão que é nossa aí, né? Que é que ela fala que refere de um lado, né, ao eu não me sentir merecedora, seja por culpa, seja por um complexo de inferioridade. Porque o problema não é o mundo com essa dificuldade de amar a gente, né? E de gerar segurança. O problema é quando o mundo nos oferece alguma coisa e mesmo assim a gente não consegue aproveitar. Para mim, esse é o maior problema. Quando está ali na mesa, as coisas ali nutritivas, gostosas, e tu não consegue servir. E aí que entra, né? Culpa, né? Entra a nossa insegurança com o nosso complexo de inferioridade, né? Então, né, daí tem questões nossas de não conseguir nos amar, de não conseguir nos perdoar, né? De não conseguir se sentir capaz também, por se achar responsável, quando o outro se mostra para gente. Então a gente tem medo, né, de tudo isso, né? É, então, há um conflito aí realmente presente no medo de amar, e é importante a gente construir esse caminho do direito ao prazer, do direito à alegria, do direito a poder é, ser feliz, né? Mesmo uma paisagem que é árida, né? Tem criancinhas morrendo, tem gente se matando na guerra, tem pessoas, né? Tem o mundo tá cheio de coisas feias, né? Mas ah, ah, onde está a nossa fé? Né? Porque a confiança é uma questão de fé, né? De reconhecimento. Então, existe essa grande confusão dos homens, porque é nossa. Mas para além disso, né, tá a dinâmica da vida perfeita, sustentada pelo amor do Pai. Então, se eu reconheço que eu sou amado por Deus, né, que eu não estou sozinho, e nem desamparado, porque ninguém está sozinho e desamparado. Ninguém. Mas é difícil a gente compreender isso, né? Independente do mundo, né? Existe alguém que me sustenta, alguém que me dá colo, alguém que torce por mim, alguém que sustenta e orienta a minha vida e que realmente me oferece um projeto de felicidade, né? Então, de uma certa forma, por que que te elege essa visão negativa, né? E fica preso nela, divididos, feridos, fragilizados, e não conseguimos lançar um olhar para além, né? E reconhecer a perfeita justiça e amorosidade divina, né? Como é difícil a gente poder realmente encontrar esse caminho, né? Para se tornar aquelas crianças que Jesus falou, né? Que são tão espontâneas na sua forma de demonstrar afeto. E Joana traz uma historinha de uma criança que chega numa pessoa e expressa seu afeto de maneira tão simples, tão natural, tão espontânea, que aquela pessoa que ia se matar, né, acaba desistindo
né? Diante daquela espontaneidade e daquela verdade, né? Da criança que está ali, né? Naquela proposta de Jesus de nós tornarmos uma criança para entrarmos no reino do céu. E a criança mesmo, a criança pura, ela não tem medo. Ela está disponível, ela vem com o coraçãozinho aberto, né? Depois que a gente vai se fechando, depois que a gente vai, né, encontrando defesas, né? E, e vai gerando essa série de dores, confusões e negatividade na nossa vida. Silvia? Por exemplo, seria o antídoto disso, seria nós tentarmos amar, mesmo quando você não se sente amado, fazer o esforço. Seria, então, se as pessoas te amam ou não, vai ficar irrelevante, porque o fato de você dar amor vai mudar alguma coisa dentro de você, e talvez a gente se sinta que, então, você merece ser amado, ou quando Hum. você dá amor, você recebe amor, seja como for. Seria uma coisa assim, o antítese disso daí, que a gente É, de uma certa fazendo esse maneira, esforço de amar. é, eu acho que a gente não pode entregar nossa criança ferida e nossas carências na dependência do outro. A gente não pode responsabilizar o outro, mesmo que o outro seja fundamental para a gente. Nem vi. É importante a gente receber carinho, acolhimento, a gente poder ser aceito. Isso faz muita diferença na nossa vida. Meu Deus, de repente eu estou numa situação difícil e vem alguém do nada e me acolhe, ou me conforta, ou eu sou presenteado por uma atitude positiva de uma pessoa e aquilo renova, né, a minha alma. Então, tudo isso é importante, né, Silvia? Mas a gente não pode depender disso, né? A Joana tem uma frase aqui que eu acho interessante, uma frase de Confúcio, que diz que haja com bondade, mas não espere gratidão. Então, na verdade, assim como a gente não pode esperar, né, gratidão do outro, né, a gente não pode depender do outro também. Então, nós temos que nós acolher a nossa criança ferida. Então, esse amor é com o outro, mas é um amor conosco também. De acolher, de conversar, de poder realmente é, é, nos comprometer, né, com a nossa alma, né, e quebrando, né, porque a Ajuda vai dizer, o ser amadurecido psicologicamente vai eliminando a negatividade teimosa do ser humano. Olha só, né, há uma negatividade teimosa. Isso eu achei muito interessante. Nós somos teimosos e na nossa negatividade. E ela vai mais além, desconfiados e inseguros, né? E aí estamos sempre vivendo a vida nessa perspectiva infeliz, né? Com suspeita, né? Com um tipo de jogo, né? De não se entregar verdadeiramente, de defensivamente e assim por diante, né? Porque paira sobre nós essa desconfiança e essa insegurança por essa negatividade teimosa. Então, a gente tem que tirar essa negatividade. E tirar o quê? Como a gente vai tirar essa negatividade? Depois que o mundo mostrar que a sua face é sorridente? Não. É de poder reconhecer que esse mundo difícil são crianças perdidas, são almas limitadas, são também pessoas feridas que não compreendem. Então, eu posso transitar nesse mundo com uma postura positiva, aceitando, né? E criando nesse universo árido, reconhecer que tem beleza na paisagem, que tem uma florzinha lá, miudinha, que cresce
diante do ambiente árido e difícil, né? E prestar atenção nisso. E não na aridez na sua volta, né? Então, onde está o nosso olhar? Onde está o foco da nossa vida? Onde está o nosso interesse? Onde está a nossa disponibilidade, né? Como eu falo para vocês, né? Dessa questão de uma abertura para a vida, né? E estar por inteiro numa condição de confiança e de entrega, independente do mundo. Era a Maria que tinha levantado a mão? Era eu que tinha levantado. Mas acho que você acabou falando. Eu ia perguntar sobre esse lado negativo que a gente olha nas pessoas, antes de você ter falado disso. Se era esse lado que às vezes a gente tem o costume de olhar esse lado sombrio dos outros, né? Nessa negatividade, e olhar o lado positivo, passar a ver aspectos bons dos outros, em vez de sempre procurar os lados negativos. Seria isso que ela está falando nessa questão? É, ela vai dizer, né, Maria, que ninguém é totalmente autossuficiente. Então, a gente precisa do outro. Vai ter Uhum. momentos que a gente está mais sensível e mais fragilizado, né? Então, né, lidar com a realidade do outro é difícil e poder, de uma certa maneira, ter que interagir dentro da nossa carência, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incompetências ainda, né, afetivas, faz parte e não é fácil, né? Mas o que Jonas fala, né? Uma coisa é parceria, uma coisa é troca, uma coisa é acompanhamento, outra coisa é dependência, outra coisa é exigência, outra coisa é submissão. Então, são coisas diferentes que a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que se colocar numa postura de ajuda recíproca, né? E cooperativa, mas evitar esse jogo emocional de dependência, de submissão, de exigência, de desconfiança que existe nas relações humanas, né? E Que como é que acaba. entra, Oi, e como é que pode entra o falar. aspecto da ingenuidade, no caso? Sim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser naiva, eu quero olhar aspecto bom, mas eu não quero ser ingênua, eu não quero. Não é, tu reconhece a sombra do outro, né? Tu não vai negar a sombra do outro e nem vai deixar que o outro te machuque de sombra, mas tu não vai ficar preso nisso, né? Uhum. É, porque a Joana vai colocar no texto, né, que esse sentido de parceria, de, de troca, de acompanhamento, né, é, é, não diz respeito aos conflitos e aos medos de crescimento, porque estão ali, né? E nem diz respeito a tu negar a sombra do outro, mas sim de uma postura objetiva de eu estou aqui na vida. Esse é o grande barco, a gente não pode afundar. Então, qual é meu papel nesse barco? Né? Dessa necessidade de ajuda recíproca, de participação no grupo social, né? De uma vida em ação, diz a benfeitora, e da união de interesse em favor de todos. Essa é a proposta, né? Independente do quanto o outro está cooperando ou não, mas ela vai dizendo que esse tipo de união é, desinteressada e aberta em favor da vida do outro, sem esquecer de mim, né? Aí a gente não pode ser ingênuo, realmente, né? Vai gerar uma alegria de viver, vai gerar uma consistência, uma substancialidade emocional na vida da gente que vai realmente criando isso que ela está chamando de uma maturidade psicológica. E que aos poucos vai deixando essa ilusão que a vida é um mar de rosa ou que a vida é um inferno, nem uma coisa nem outra. A vida é o que é, nem mais nem menos. A vida é o que é, né?
e que a gente possa ter essa habilidade, né, de dialogar com a vida, né, de maneira consciente, de maneira realista, né? Mas sem essa negatividade teimosa que ela dizia ali, e sem essa ingenuidade também. Então, essa é o grande esforço, né? É como se estivesse realmente rompendo as vendas da consciência e das emocionalidades é, limitadas, né? Que acabam é, intermediando a nossa vida e gerando, então, todas essas confusões do ponto de vista relacional. Sim, Silvia. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás do que você estava falando, por exemplo, na questão, como que a gente trabalharia nessa criança ferida? Porque, na minha experiência, a criança ferida, geralmente ela está escondida debaixo de alguma coisa. A criança ferida nunca está exposta, ela tá sempre em algum canto, escondido. Ah, como que a gente conseguiria trabalhar, trazer essa criança para fora do esconderijo e poder conversar? Com como poderia ser Olha, feito? é, Você pode fazer assim. sozinho, porque normalmente é difícil. A gente tem que ter uma ajuda para fazer esse trabalho, não é? Assim, ó, Silvia, se tu prestar atenção em ti, em nós mesmos, né, a gente vai, se há uma abertura de estar atento a gente, né? Claro, é um processo, não é um processo de uma hora para outra, né? Um processo de autoconhecimento, esse processo de o caminho interior, do cultivo da alma, né? Esse processo de poder, ele exige, né? É, é um trabalho, né? Um trabalho de poder estar atento, um trabalho de poder fazer consciência, de poder se perceber sem julgamento, tudo isso faz parte. Porque a criança, ela pode estar ali escondida, mas ela grita ao mesmo tempo, né? Nas coisas menos, mais espontâneas, inesperadas, ela vai se apresentar, né? Então, se tu estiver atento, tu vai ver ali. E aí tu vai aos pouquinhos convidando ela para poder se colocar acolhendo, né? Mas por que que eu fiquei emburrado agora? Então, prestar atenção nos nossas reações emocionais é muito importante, porque as nossas reações emocionais revelam muito da nossa criança ferida. Puxa, por que que eu fiquei emburrado? Eu fiquei para dentro, né? Os homens com as ânimas deles mal resolvidas, né? Às vezes ficam fechados, todo mundo vê que o cara se fechou, mas ele não percebe que se fechou, ou muda o humor, né? Vai para dentro, né? Mas se a gente prestar atenção, eu vou me dar conta, pô, eu não, realmente eu não tô mais espontâneo, eu me fechei, né? Então, o que que fez com que eu tivesse essa reação emocional? Por que que eu fiquei emburrado? Por que que eu fiquei com raiva? Porque o que que aconteceu que eu estou nesse momento mais agitado? Me peguei mais agitado. Então, se a gente poder realmente estar nessa, de um lado, né? De um lado, fazer esse trabalho de tomada de consciência, e de outro lado, nos estimulando para o melhor, né? A vida é boa, acredite em você, tu merece. Então, são dois caminhos, né? Aquilo que tu investe em ti, de maneira a promover a tua saúde, né? Enquanto virtudes, enquanto reconhecimento de coisas boas, enquanto movimentos favoráveis, enquanto amor, enquanto realmente, né? Se abrir para a vida, poder, né? E de outro lado, prestar atenção, né, nesses aspectos da gente que precisam de cuidado, porque são partes nossas que realmente estão machucadas, ou estão feridas, ou são limitadas, e precisam de atenção também, né? Precisa de cuidado. Nem um jardineiro que cuida do seu jardim, né? Plantar sementes boas, regar a terra, mas também cuidar das plantinhas que estão ali, que são limitadas, ou ou de algum tipo é, é,
de planta que possa sufocar, né, a outra e assim por diante, né? As ervas daninhas e assim por diante. Então, é esse cultivo, né, da nossa alma, no terreno que nos habita, né? E que sustenta a nossa vida. Então, esse é o movimento, né? Então, é uma caminhada, né? Que pode ser é, trabalhosa, porque na vida as coisas dão trabalho, mas extremamente é, positiva, frutífera se a gente conseguir, né? Dar tempo para a gente. Então, isso envolve também um pouquinho de é, tolerância conosco mesmo, né? Porque esse processo não se faz com uma exigência absurda, né? E de uma e de um tipo de é, busca de perfeição que reflete apenas uma crueldade conosco e uma certa onipotência, porque essa perfeição não vai vir de uma hora para outra, né? Vai vir a partir de um processo de passos pequenos, né? Mas que eles possam ser passos consistentes, né? Então a gente tem que também trabalhar da nossa parte a atitude egóica adequada, né? Que envolve também uma tolerância e uma solidariedade com nossas partes mais infelizes. Então tudo isso faz parte, né? De poder trabalhar esses desafios do amor, né? E da nossa sombra, a sombra nossa e a sombra do outro. Sim, eu sou li. Só um minutinho, porque ela vai acabar, né? Eu estava pensando agora, porque eu enfrento, claro, situação por causa de doença. Eu tenho um meu companheiro querido, ele está com um problema seríssimo que algumas pessoas aqui já sabem também, que é o Alzheimer, né? Que começou já há 2 anos, mais ou menos, você pode diagnosticado. E então eu estava relendo aqui, relendo, não, eu estava lendo que lá no Imbatível, Doc, que nós tínhamos para ler, né? Aquele capítulo aqui falando do estoicismo. Agora, o estoicismo é muito bonito, bacana, mas lá com os deuses, porque para nós não é tão fácil, não. A gente cria o quê? Eu tenho, às vezes, dores no estômago, sendo que eu não tenho úlcera, não tenho nada, mas é porque eu sou preocupada com ele, eu sou preocupada, eu não quero que aquele companheiro desapareça, sabe? Como é que a gente sabe? O Alzheimer, ele, depois de certos anos, ele vai, a pessoa vai sumindo numa Sim, névoa, digamos uhum, assim. claro. E eu É. tenho, isso realmente, eu confesso para você, para vocês aqui, todos aí que estão aí, é, realmente isso causa sofrimento. Por É. mais que eu creia em Deus, eu tenho fé enorme no meu Pai, mas Uhum. eu imagino, né, até o gala, como é que fala? Aquilo lá, gente, lá tenho pedra, né? Criou pedra, eu vou ter como é que é? Sim. Assim, Mas retirar assim, aquilo, Sueli, né? essas Então, pedras que tu eu ganhou, queria que você falasse essas sobre úlceras, isso, né? qualquer coisa assim, Como é que a gente é, 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 faz? é do teu processo, né? Porque de uma certa É, maneira, cada um tem uma forma de lidar. Nossa sensibilidade, nossa emocionalidade. Então, assim como existe desafio em ter um companheiro com dificuldades, né? E o receio de perder ele, tem o desafio de quem não tem o companheiro, né? Desde que, né? Então, toda vida envolve desafios, com ou sem, de um jeito ou de outro. Então, aprender a se autodoar, a se doar, sem apego, e ao mesmo tempo, né? Trabalhando nossas questões internas, né? Aceitando o nosso limite, daquilo que a gente pode oferecer para o outro, e daquilo que a gente não consegue dar conta. É o grande sabedoria da vida para ir temperando e regulando esses processos emocionais. Então, é um aprendizado, né? legal. E como a gente vai aos pouquinhos e construindo recursos de maneira a lidar com as realidades, né? Uhum. Com os grandes desafios que às vezes ela oferece. Então, isso faz parte, né?
Então, para algumas pessoas, alguma coisa é fácil, para outra é difícil. Já outras coisas, para outra é difícil, por aquele é fácil. Então, a vida se apresenta, e o legal é que quando ela se apresenta, a gente vai reconhecendo o que em nós precisa ser trabalhado. Que o que pode ser fácil para mim pode ser muito difícil para o outro. E vice-versa, que o outro para o outro é fácil, é muito difícil para mim. Então, o mais importante é isso, né? Essa tomada de consciência e essa disposição de ir se trabalhando, né? Uhum. Obrigada, Doc. Muito Você bem. valeu bastante. Então, nós estamos encerrando o nosso encontro de hoje, né? E para a semana que vem, a gente já vai para o próximo tema, né, que é um tema importante, que é traição, tá? Aí eu vou mandar para o grupo depois um texto para como referência para o nosso estudo, tá bom? Ok. São